chega, ele só chega para poder dar aprovação, para acordar as nossas memórias daquilo que a gente já sabe. Então, nós já vivenciamos todo esse processo. Em alguma parte do tempo e espaço, nós já vivenciamos esse processo, essa conexão, essa integração com todas essas forças de luz que nos conecta com o universo. E aí, Então, por isso que muitas coisas eu acho. quando a gente conecta, aqui é um cristal. E se a gente olhar no foco de luz um pouco mais, você vai ver que existem alguns filamentos. E esses microfilamentos é o que também existe dentro de cada um de nós, pensando nas nossas estruturas celulares, órgãos, funções e todas as estruturas, chakras, fluxos energéticos, meridianos. Então, é uma composição. Quando a gente pensa que somos um corpo físico que compõe uma alma e um espírito, a gente vai compreender aquilo que a gente já falou em algum determinado momento, que a alma nada mais é do que uma sensibilidade, nada mais é do que uma vida psíquica, nada mais é do que processos de empatia, processos de consciência, processos de evolução. Isso é alma. Quando a gente pensa no espírito, nada mais é do que a organização desse eu autoconsciente. Então, eu preciso do meu corpo físico. Léo, cortou. Eu achei que alma e espírito era a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A alma nos leva para essa questão de mais empatia, de você ter esse movimento da troca, de você entrar nesse fluxo em que você possa se tornar mais sensível, mais perceptivo a tudo que está ao seu redor. E o espírito é o processo de evolução do seu eu, é o processo da tua autoconsciência. Então, se a gente pensa num corpo físico, e se a gente puder, de uma forma assim, bem metafórica, o corpo nada mais é do que o carro. O que leva, o que possibilita com que a gente adentre a essas experiências, a essas vivências, a essas estruturações que nos capacita para esse processo de evolução. Então, se a gente olha para esse cristal, e se a gente imagina esse cristal diante de todo o fluxo energético, de todas as estruturas que já nos compõem, a gente vai entrar num outro nível de ascensão, num outro nível de conhecimento, que é o que? Compreender que existe uma parte minha, que existe uma parte sua, que já está pronta. Então, eu vou partir do princípio de pensar que eu sou uma artesã e que eu desenvolvo esses dons artísticos de uma forma muito honrosa, muito gloriosa. Essa parte minha que já está pronta, ela não está parada e perdida no tempo e espaço. Enquanto eu estou em desenvolvimento. Enquanto terapeuta que sou, eu só estou terapeuta para que eu construa esse processo de evolução, que no movimento da nossa troca eu também evolua e eu auxilio você nesse movimento de evolução. Então, nós estamos diante de uma troca de autofortalecimento emocional, espiritual, energético, enfim. Porém, a parte artesã, ela não está parada no tempo e espaço. Ela continua, mesmo diante desse movimento meu de evolução. E se a gente pega para poder olhar para cada fragmento meu, eles estão, a gente chama isso dentro da mecânica quântica, dos campos multidimensionais. Eles estão trabalhando numa outra esfera de consciência. É o que a gente chama e o que a gente vê dos entremundos, das outras consciências. E que daí, se a gente for partir do princípio de pensar através das religiões, cada um vai denominar de uma fonte.
né? Mas quando a gente olha para um cunho científico, a gente compreende que nós estamos falando dos mundos paralelos, tá? Então, ou seja, até mesmo os grandes mestres ascensos, eles estiveram no plano terreno enquanto seres humanos que somos. Então, eles conhecem todas as dificuldades que nós, enquanto seres humanos, estamos vivenciando. E é exatamente nesse fluxo energético que eles nos auxiliam diante desse processo nosso de autodesenvolvimento, de autoconsciência, de autoconcentração. E que é através do nosso corpo físico, que é o corpo que sente, que é o corpo que dói, que absorve todas essas consciências, que entra no conflito com ego versus personalidade versus comportamento, para poder nos colocar nesse desenvolvimento, nessa maestria individual. E aí, ou seja, por que é que eles nos acolhem? Porque eles sabem exatamente como é que a gente sente, porque eles vivenciaram esse processo. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que os fluxos energéticos e espirituais são extremamente acolhedores. Então, não existe julgamento. Só existe amor incondicional. E aí, enquanto seres humanos que estamos aqui no plano terreno para quê? Aprender a desenvolver essa autocompaixão. Bíblia nos mostra: ama teu próximo como a ti mesmo. Eu, depois o outro. Estamos aqui para poder compartilhar. Enquanto mães, eu não tô nesse lugar, não conheço esse lugar, né? Mas enquanto pais e mães, o que o filho vem trazer? Tanto é que as mães sempre falam: nossa, a partir do momento que eu recebi um filho, eu descobri o que é amor incondicional. É tudo para ele. E o que esse filho, o que essa filha está vindo te ensinar? Os mandamentos bíblicos. Ame a teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que um pai e uma mãe ama mais o filho do que a ti mesmo, essa criança, esse feto, essa estrutura vai estar o tempo inteiro te convidando a aprender sobre autocompaixão, a aprender sobre amor incondicional. E aí a gente entra em qual lugar? De voltar para si mesmo. Até que chega num nível de evolução que o pai e a mãe falam assim: entendi, você é só emprestado para mim aqui nesse plano terreno. Tamo junto diante do processo de evolução. Enquanto esse nível de consciência não acontece, eu vou continuar na teimosia. Eu vou continuar passando por diversos níveis de dificuldade para que eu possa aprender a entrar nesse fluxo interno. E aí, se a gente olha aqui, ó, para qualquer lado, é que aqui a gente não tem muita luz. Mas se a gente coloca no sol, por exemplo, você vai começar a ver micro-raios. E são esses micro-raios que colocam todas essas outras esferas de conhecimento que já existem. Então, nada no universo está parado. Tanto é que existe, né? A própria lei, não lembro agora de quem, fala, né? Nada na vida se perde, tudo se transforma. Até mesmo os níveis de conhecimentos inconscientes, que a gente chama de memórias inconscientes, né? Santo Agostinho fala das memórias retrógradas, né? Então, as memórias que ficaram paradas, perdidas. E aí, de novo, as religiões traz reencarnação, ressurreição. E aí, tipo, até mesmo essas memórias estão a serviço de uma força maior do universo. Você tá aí agora de férias, eu vou entrar daqui a pouco de férias. Todas essas consciências que a gente trabalha, que a gente sabe, vai deixar de estar funcionando? Não, elas estão a serviço nesses mundos paralelos, nessas esferas multidimensionais. Não é lindo isso? Quando a gente compreende esse nível de informação, você fala assim: putz, agora eu entendi o que significa de fato o símbolo da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo magnificado em mim. Porque se a gente parte do princípio de olhar até mesmo para nossa própria anatomia, a gente vê o quanto que é fabuloso a engenharia, né, divina. Porque eu tenho lado direito, eu tenho lado esquerdo e eu tenho centro. Então tudo em nós é magnificado
através de uma Santíssima Trindade.